Poema introdutório. Tenshinô Kotobá, a Sutra Sagrada Palavras do Anjo. Também assim recita o anjo a palavra dançando no céu, cria um arco-íris multicolor. Espraiando-se sobre a terra, executa uma bela sinfonia. Em harmonia esta, com muita graça, dançam no céu querubins, que seguram em suas mãos ramos de viçosas flores, tendo seus corpos cobertos por finos mantos celestiais. Então cai abundante chuva de pétalas sobre a face da terra, a qual se transforma em perfeito jardim paradisíaco. E a palavra do mensageiro do céu continua: sou aquele que revela Deus, o qual é perfeição. Aquilo que Deus me deu, dar-vos-ei eu também. Aquilo que Deus me revelou, revelar-vos-ei eu também. Sou aquele que foi enviado pelo Criador. Sou o caminho do Criador. Sou a vibração do Criador. Vim do Criador, iluminar-vos-ei com a palavra, estando em mim a luz do Criador, onde incide minha luz não há escuridão, não há doença, não há envelhecimento, não há morte. Aquele que crê alcançará a vida imortal e brilhará para sempre, pois sou a palavra do Criador. As minhas palavras não são ditas pelo meu sopro. Deus está junto a mim, e eu mesmo ouço a voz de Deus dentro de minhas palavras. Eu sou uma trombeta. Homens, não digais que seja boa apenas a minha imagem divina. Não louveis Deus manifestado na forma. Tudo que de bom existe em mim provém do universal Deus. Adorai a Deus que eu aponto. Não digo que adoreis a mim. Eu sou apenas mensageiro. Tendo eu visto que Deus é minha própria essência, far-vos-ei despertar para o fato de que Deus é vossa essência. A verdade para a qual deveis vós despertar primeiramente é o fato de que a essência do eu é unicamente Deus. Sabei vós que a infinidade de almas humanas são todas reflexos do Espírito Divino Único, exemplificando, dispondo-se 1 milhão de espelhos em torno de um objeto único. Este objeto único terá também 1 milhão de imagens. De modo análogo, se vossas almas separam-se em A ou B e, não obstante, mostrem imagens que difiram em C ou D, são todas elas reflexos do Espírito Divino Único e são todas um. Por isso vós vos chamais irmãos uns aos outros, se conhecerdes que todos os seres vivos são entre si irmãos, que todas as vidas são entre si irmãs, que sendo indivisíveis, as vidas todas são um só corpo, que Deus é Pai de todas as vidas, nascerá espontaneamente em vós o coração que ama e exulta. Portanto, não vos apegueis à aparência do corpo físico, não discrimineis vossos irmãos segundo a aparência. A aparência nada mais é que visão de sombras de vossa crença. Como pode a vida imortal estar dentro do corpo carnal que envelhece e morre? Tendo assim recitado o anjo, querubins, que com tanta graça dançam no céu, terminam a dança e fazem juntos a saudação ao anjo. Nisto, dentre os querubins, o mais experiente, o qual cobre seu belo corpo com um fino manto verde claro, adianta-se e assim contesta: mas, decano da vida, não dizem cientistas atuais que no cérebro são raciocinadas as coisas e pelas células nervosas sentidas as coisas?
Se não existe cérebro, se não existe célula nervosa, como se conseguirá raciocinar e sentir? O anjo novamente responde: é ilusão pensardes que o prazer, a dor, a sensibilidade estejam na matéria conhecida como célula humana. Porque o corpo é primordialmente nada, porque é ele apenas projeção da mente. Se, esquecidos do corpo físico, estiverdes em estado de êxtase, o corpo externará de maneira mais completa sua capacidade. O corpo tem à sua retaguarda a mente, que move o filme do pensamento e projeta a imagem do corpo na tela do mundo fenomênico. Nada mais que isso. Destruí vós o sonho que vos faz pensar serdes carne. Mesmo os sábios cientistas do mundo da aparência não consideram carne o homem e esclarecem que a sensibilidade é uma propriedade da mente, a qual está por trás do corpo. Não vistes o registro de um doente neurológico cuidado pelo grande médico Lombroso da Itália? O paciente sofrera uma perversão da sensibilidade e estava incapacitado de ver as formas com os olhos. Não conseguia, porém, ver ele as formas com a ponta dos dedos. Nas extremidades digitais não existe globo ocular, nem retina, nem nervo óptico. Todavia, não conseguiam aquelas extremidades ver as formas? Isso prova que a sensibilidade não está na carne, não está na célula nervosa, está na mente que se acha atrás delas. Quando a mente se decide a ver, inclusive extremidades digitais serão capazes de ver formas. E ainda, mesmo na ausência de extremidades digitais, consegue-se ver formas e também ouvir sons. Isso constitui a clarividência e a clareaudiência. Não é que o imortal Beethoven compôs suas célebres obras já em idade avançada, estando surdo e quase incapaz de distinguir os sons? Embora o ouvido físico estivesse ensurdecido, seu ouvido espiritual estava desperto e este conseguia distinguir as maravilhosas músicas pelo tocar nas teclas do piano. Assim, ao homem é realidade e não teoria o fato de poder ver sem possuir globo ocular, ouvir sem possuir ouvido, tatear sem possuir corpo físico, desde que sua mente não se deixe apegar ao físico. Aí então replica o querubim: Senhor, já escutei dizer que se consegue ouvir e ver sem que se possua ouvidos e olhos, mas não será impossível tatear sem possuir corpo físico? Responde o anjo: não vistes recentes experimentos na ciência espiritual? O médium é atado à cadeira de modo a não poder se mover. Apesar disso, graças à força da concentração mental, ora faz mesas flutuarem no ar, ora faz objetos voarem no espaço, ora faz megafones levitados emitirem vozes, ora consegue fazer que sanfonas emitam sons. Isso tudo é prova concreta de que é possível mover objetos, ou neles se tocar, sem que haja participação do corpo físico. Se a mente consegue movimentar o objeto, é porque objeto e mente não são coisas totalmente separadas. O objeto é o rastro da mente. É comparável, por exemplo, ao caso do artista que pinta um belo quadro. A obra nada mais é que um rastro do artista e não o artista em si. Do mesmo modo, o corpo do homem é um rastro da sua mente e não é o homem em si. Em obediência à mente,
A aparência física se mostra ora bela, ora feia. E também a saúde sofre mudanças segundo a mente. Quando o homem compreende esta lógica, consegue dominar e modificar seu corpo segundo sua vontade. Diz a ilusão: o homem é carne, porém a carne não é o homem. O dissol do homem é filho de Deus, e sendo vida imortal, não pode ser representado por um corpo carnal, que é transitório e sujeito a nascimento e morte. Tudo que é transitório e sujeito a nascimento e morte não é corpo verdadeiro. Nada mais é que simples sombra das próprias convicções. Mudando-se a convicção, muda também a forma. A matéria não é o dissol da coisa, apenas aparece ou desaparece em obediência à mente. A matéria é projeção da mente. Por isso, a matéria em si não possui consciência, não possui sensibilidade, não sente dor, não sofre doença. E esta é a sua natureza. Apesar disso, se a dor, que não pode estar na matéria, é sentida pelo corpo que é matéria, deve-se unicamente à existência da mente que diz: sinto. Se o corpo for submetido à hipnose e temporariamente dele suprimidamente, não sentirá dor, mesmo que seja perfurado com uma agulha ou cortado com um bisturi, pois não se realizam livremente punções indolores, bem como operações indolores. Disse cadáver àquilo que está de todo abandonado pela mente: vistes alguma vez um cadáver sentir dor? O cadáver não sente dor, porque a mente está ausente. Corpo vivo é o que manifesta um sistema que obedece à mente. Portanto, o corpo vivo muda sua condição segundo a mente. Mentalizando-se a saúde, o corpo se fortalecerá. Mentalizando-se a doença, esta aparecerá no corpo. Portanto, mentalizai a saúde a todo instante, e não deveis mentalizar a doença. Porventura, se a tua mente abandonar o corpo carnal, o corpo vivo se transforma em cadáver. Com o cessar da força da mente que mantinha aquela condição, o cadáver se decompõe e retorna aos constituintes elementares da natureza. A mente que abandona o corpo conserva sua individualidade graças a seu próprio poder e continua sua vida no mundo espiritual. Isto é a alma humana, que segundo o grau de purificação da mente, ingressa em mundos espirituais adequadamente elevados. Aquele que tem a sua mente não purificada, devido ao poder dessa mente, cria provisoriamente um ambiente que lhe é adequado e padece nesse ambiente. Portanto, mantende o espírito sempre elevado e não penseis no mal, mesmo por hipótese. Nem penseis no sofrimento, nem tampouco na doença. O mal, a impureza, o sofrimento e a doença não são criações de Deus. Logo, nada mais são que ficções imaginadas em vossa mente. Ao ouvirdes a escuridão, não acrediteis ser ela existência real. A escuridão nada mais é que falta de luz. O mal, a impureza, o sofrimento e a doença representam apenas a falta da criação de Deus. Se falta a criação de Deus, aí não existe realidade. A ausência da realidade, a isto se dá o nome de mal, impureza, sofrimento, doença. Então, por que temeis a doença que não é realidade? Aquele que se apavora estando no escuro, até uma palha de capim de plumas representará um fantasma. Analogamente, aquele que teme a doença, estando na escuridão mental, mesmo a irreal doença aparecerá sob imagem de existência real.
Todavia, doença não é existência real e nada mais é que sombra do temor. Quando a luz atinge a escuridão do interior da mente e se apaga o vosso temor, a doença se extingue por si e será evidenciada a sua originária inexistência. Vós, pois, mentalizai sempre a imagem da realidade, que é a harmonia, perfeição, pureza. A imagem do Filho de Deus, que é a harmonia, perfeição, saúde. O homem é filho de Deus e nenhuma outra coisa. Do harmonioso e perfeito Deus não nasce infelicidade, não nasce doença. Infelicidade e doença não passam de ilusões dos 5 sentidos. Não deveis vós temer a doença desenhada no sensório dos 5 sentidos, não consegue fazer sofrer nem um pouco o dissol de vossa vida. Não consegue fazer infeliz nem um pouco o dissol de vossa vida. Seja qual for a doença, seja qual for a infelicidade, elas nada mais são que espectros comparáveis a nuvens que cobrem a superfície do dissol da vida. Esses espectros todos nascem da ilusão, que desconhece o dissol da vida. Portanto, ao conheceres o dissol da vida, se destruíres a ilusão, o temor se extinguirá por si. Extinto o temor, extinguir-se-ão automaticamente infelicidades e doenças. Ao assim recitar o anjo, aparece no firmamento um palácio feito de cristal. Nele, o telhado, as colunas, tudo é de cristal. Tendo o anjo nele tomado seu assento principal, os querubins do céu descem, permeando o teto, e dispõem-se em círculo ao redor do anjo. Nisto, não se sabe de onde ouvem-se maravilhosos acordes de uma música celestial. Em harmonia com esta, dançam os querubins, balançando seus finos mantos. No azul mar que circunda a ilha, embarcações no formato semilunar, como as gôndolas de Veneza, deslizam silenciosamente e o ambiente é de grande paz. Neste instante, do palácio de cristal, ecoando no espaço, vem a voz do mensageiro do céu, que apontando a terra diz: Vede, eis o mundo real do dissol. Mundo do dissol é o reino do Pai, é o reino do céu, é o paraíso. No reino do Pai são abundantes as moradas, em sendo Seichonoe, as moradas todas do mundo do dissol. A seus moradores não existe fome, não existe tristeza, não existe dissensão, não existe doença. Tudo se manifesta inteiramente de acordo com a vontade, e cumprida a finalidade, por si apaga sua imagem. Mundo de harmonia, de abundância, de pureza, de beleza. Eis o mundo do dissol, eis o vosso mundo. Não existe outro mundo que não este. Quando assim recita o anjo, olhando-se na direção em que aponta o anjo, vêm-se erguidas muitas moradas Seichonoe, formando os telhados fileiras. Fumos de cozinha se estendem como brumas de primavera, com imensa alegria. Todos os moradores gozam a paz reinante, e aí está unicamente o mundo das delícias. Fim da sutra sagrada. Rogamos que as santas bênçãos destas se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar o dissol. Deus, muito obrigado.